E aí, gente? Gustavo Nunes deve ser um dos que deve sair mesmo negociado nesta janela. Os motivos do porquê o Grêmio precisa negociá-lo. Três times, três ligas diferentes, propostas parecidas. O fato é que Gustavo Nunes entrou ontem, mas de fato deve deixar o Grêmio ainda nesta janela. Entenda depois da vinheta. Yeah. Yeah. Deixa teu like, se inscreve no canal. Meu nome é Fábio, nós somos o canal Hora de Grêmio com notícias de Grêmio aqui no YouTube. Vamos falar sobre o mercado da bola e vamos falar sobre Gustavinho, Gustavo Nunes, 18 anos, que de fato deve deixar o Grêmio nesta janela. Nos últimos dias, várias propostas, sondagens estão sendo aí colocadas dentro do ambiente do Grêmio, né? Bom, Gustavinho é um jogador tido em alta conta, uma multa rescisória alta, mas que deve de fato deixar o Grêmio nos próximos dias, inclusive. O Brentford da Inglaterra, que voltou à Premier League, né? Estava na segunda divisão, voltou. Foi o primeiro time. André Hernan trouxe uma informação de uma proposta de 10 milhões de euros, 61,5 milhões de reais, por 70% dos direitos. O Grêmio já teria respondido ao Brentford, e aí a gente já tem uma espécie de como é que eu posso dizer, do que o Grêmio está pedindo, e aí a gente já chega nas outras ofertas. O Grêmio mandou a contraoferta para o Brentford de 20 milhões de euros, no caso, o dobro do que a equipe inglesa ofereceu pelos 70% dos direitos do jogador, 122 milhões de reais. Então, a gente tem esta proposta oficial do Brentford, 10 milhões de euros, e a contraoferta do Grêmio, 20 milhões de euros. Beleza? Beleza. Bom, dito isso, o Porto de Portugal, outra liga, sinalizou com 8 milhões de euros, 2 milhões de euros a menos do que o Brentford, pelos mesmos 70% dos direitos do jogador. O interesse de Portugal partiu por conta do Andrés Vilas-Boas, ex-técnico, hoje presidente do Porto. Mas aqui, um ponto que poderia fazer com que o Grêmio virasse o rumo da negociação para Portugal. Para avançar pelo atacante gremista, o Porto espera viabilizar a venda de PP ou de Francisco Conceição, um dos dois. PP tem uma proposta milionária da Juventus. E aí o Grêmio, por ter boa relação com o Porto, poderia seguinte: 8 milhões de euros é pouco, sim, beleza, mas vamos lá, 15 milhões de euros, 15 milhões de euros, tá pedindo 20 pro Brentford, baixa a pedida, vende por 15 pro Porto, porque o Porto só vai comprar o Gustavo Nunes caso venda o PP ou o Francisco Conceição. Aí o Grêmio teria que torcer para que o PP fosse vendido. Porque se o PP for vendido pelos valores colocados na Itália, além do Grêmio vender o Gustavo Nunes por 15 milhões de euros, vamos dizer assim, o Grêmio ainda teria a mais-valia da venda do Porto do PP para a Juventus. E aí ganharia mais uma bolada. E aí valeria a pena. Tu faria 2 negócios em um. Por fim, a gente chega na informação de hoje, mas que a gente já trouxe aqui no canal há alguns dias. A gente só não tinha o time. Quem acompanha o canal sabe que eu falei que a Arábia Saudita queria Gustavo Nunes. Então, hoje a gente tem o time. É o Al Qadsiya da Arábia Saudita, que tem interesse no atacante Gustavo Nunes. Detalhe, a informação é que a equipe da Arábia Saudita ofertaria 20 milhões de euros. E aí, babaus Porto, babaus Brentford. Repito, a proposta do Al Qadsiya seria de 20 milhões de euros. E o salário que o Gustavo Nunes ganharia na Arábia Saudita resolveria a vida de sua família. Então, vamos lá. O caminho melhor é Inglaterra. O caminho mais lógico pela relação Grêmio-Porto é Portugal, que também é uma baita escolha.
mas o caminho óbvio é a Arábia Saudita. Por quê? Porque os árabes estão colocando o que o Grêmio está pedindo e o salário de Gustavo Nunes resolveria a vida do jogador. Eu iria? O que eu vou te dizer? Se, por exemplo, eu recebesse uma proposta, vamos lá, eu não moraria em São Paulo, eu detesto o trânsito de São Paulo, mas digamos que eu recebesse uma proposta de 50 mil reais por mês de uma rádio de São Paulo, eu teria que ir, porque é a minha vida financeira em jogo. E aí eu preciso pensar na minha bebê que recém-nasceu, no meu estúdio que eu preciso melhorar, no meu conteúdo que iria melhorar, que iria crescer, na minha família que está aqui esperando para ter o que comer, o que vestir. Então eu não posso condenar o Gustavo Nunes se ele escolher ir para a Arábia Saudita e resolver não só a vida dele, mas resolver a vida da família toda. Mãe, pai, neto, sobrinho, vizinho, cachorro, papagaio. Então, não tem como julgar o Gustavo Nunes se ele optar pela Arábia Saudita. Detalhe, a proposta dos árabes pode bater o que o Grêmio está pedindo, por exemplo, de contra-oferta por Brentford. Gente, 3 times, 3 ligas diferentes. O fato é que o Gustavo Nunes vai sair. O Gustavo Nunes vai sair. O Grêmio precisa fazer dinheiro e o Grêmio vai negociar o Gustavo Nunes. Resta saber para qual liga ele vai ir. Deixa o like, um abraço, valeu. Fui!